Olá, meu nome é Clarissa Pádua, sou violonista, produtora cultural, pesquisadora, doutoranda em música pela Unicamp, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o tema que eu estudei na minha pesquisa de mestrado, que é a teoria da Gestalt. Então vou explicar brevemente o que é essa teoria, quais são os seus princípios e como eles podem ser aplicados na leitura e na escuta musical. Vou utilizar alguns exemplos como demonstração. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter se deparado com esse tipo de imagem, que causam uma ilusão de ótica, ou seja, são imagens que enganam, né, a nossa visão, pregam uma pegadinha na nossa visão, fazendo com que a gente enxergue coisas que na verdade não são reais, que não estão ali presentes. Claro que cada um vai enxergar ao seu modo, né, isso é muito individual, mas, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, né, a gente tem uma realidade distorcida do que é essa imagem, né? Ela causa a impressão, pela disposição dos seus elementos, que ela está em movimento, quando na verdade não está. E o mesmo acontece com as outras imagens. Então, esse fenômeno da ilusão de ótica chamou muita atenção de alguns pesquisadores, estudiosos austríacos e alemães, e foi aí que eles começaram a desenvolver e fundamentar a teoria da Gestalt, isso lá no início do século XX, e uma teoria que veio a se tornar uma escola, né, ou uma disciplina no campo da psicologia experimental. Então, essa teoria ela tem como foco, né, compreender como o nosso cérebro capta essas imagens, né? Isso é no caso da imagem visual, que eu vou chamar como forma também, ou objeto. Então, como a gente enxerga o nosso mundo ao redor. Então, ela trata do fenômeno da percepção da forma, sendo guiada por alguns princípios ou leis que influenciam essa nossa maneira de capturar alguma imagem. Então, de acordo com a Gestalt, o nosso cérebro tende a receber esses estímulos visuais através de padrões ou unidades coerentes que geram um equilíbrio, clareza entre os seus elementos, né? O que significa que a gente percebe uma imagem através da sua totalidade. A gente não enxerga partes isoladas, né? Cada elemento que compõe essa imagem. O nosso cérebro percebe ela como um todo. E assim como acontece na ilusão de ótica, né? A gente percebe os resultados das relações que acontecem entre aqueles elementos. E uma parte sendo dependente da outra. Então, se eu tiro qualquer um daqueles elementos, aquela configuração já não vai ser a mesma. Então, esse é o principal fundamento da teoria da Gestalt, né? O todo é mais importante do que as somas de cada partezinha que compõe ali uma forma, um objeto, uma imagem, nesse caso, o visual. Então, a Gestalt é uma ferramenta que tem aplicações em diversas áreas, principalmente no design gráfico, na publicidade, na arquitetura, também na educação, né, e na psicologia da percepção, já com a Gestalt terapia, que é um pouco diferente, mas tem o mesmo fundamento. E mais recentemente ela tem sido aplicada também à música, menos comum, mas tem sido uma ferramenta muito promissora, né? Isso por quê? Porque quando a gente ouve uma música tradicional, né, a gente não ouve as suas partes isoladas. A gente não ouve nota por nota, ritmo por ritmo ou a harmonia dela, esses elementos que compõem uma estrutura musical. A gente ouve eles como um todo, esses elementos se relacionando, se interagindo uns com os outros. Então, apesar da música ela acontecer no decorrer de um tempo, né, ela é linear, ela não é como uma imagem que a gente olha e capta essa estrutura instantaneamente. No decorrer dela, a gente pode ir percebendo como esses elementos vão se relacionando, como eles vão se interagindo e formando padrões, unidades que se repetem ou até mesmo geram contraste, né? Que a gente tem muito isso também na música. A gente tem, além das repetições, a gente tem os elementos diferentes para gerar contraste, para gerar surpresa no ouvinte. Sobre isso, eu trago uma citação do Kohreuter, né, que foi um musicólogo e músico brasileiro e um dos primeiros a começar a aplicar a teoria da Gestalt nas suas aulas de composição.
e ele diz o seguinte: a percepção é um processo contínuo de comparação. O processo perceptivo de relacionamento é essencial para a compreensão dos fenômenos do mundo. Assim sendo, só entende a música quem percebe as relações nela existentes. O ato de compor consiste em criar relações. Então, nesse sentido, os princípios da Gestalt, eles podem ser muito úteis quando aplicados ao fenômeno sonoro, nos auxiliando a compreender as relações entre os elementos que compõem uma música, como eles se interagem, como eles formam padrões, como eles se repetem, e isso interagindo e formando um todo único, que é a obra musical. E o mais interessante é que essa ferramenta ela pode ser aplicada em qualquer tipo de música, seja ela clássica, popular, cantada, instrumental, na música contemporânea, principalmente a eletroacústica. Então, ela é uma ferramenta muito abrangente que tem se mostrado realmente muito promissora nesse tipo de estudo. Agora eu vou falar um pouco sobre os princípios ou as leis de organização da Gestalt, que regem todo esse nosso processo de percepção visual. Para isso eu vou utilizar alguns exemplos de imagens como demonstração e também alguns trechos musicais extraídos de um dos novos estudos simples do compositor cubano Léo Brauer, o estudo número 2, Homágio a Mangoré, que é um estudo bem curtinho para violão. Vou começar por essa imagem, que traz inclusive a palavra da Gestalt para apresentar alguns dos seus princípios. Nesse caso, eu vou utilizar o sistema de leitura visual proposto por João Gomes Filho, que apresenta 8 princípios ou leis da Gestalt. São elas a unidade, segregação, unificação, semelhança, proximidade, continuidade, fechamento e, por fim, a pregnância da forma. O primeiro conceito definido pela Gestalt é a unidade, que é a capacidade de perceber os elementos principais que compõem uma obra. Então, essa obra ela pode tanto ser percebida como um elemento único, uma única unidade macroscópica, como nesse caso aqui dessa estrutura arquitetônica, e ela também pode ser percebida como várias subunidades que compõem esse todo. Então, cada quadradinho desse podem ser percebidos também como uma única unidade dentro de uma unidade maior. E na música, a unidade ela também pode ser percebida ou relacionada com uma música inteira, ela como um todo. E aí a gente vai afunilando, da macro-unidade para as micro-unidades, para os pequenos elementos que vão formando uma composição musical, seja dividindo a música em diferentes seções, que tem um início, meio e fim, ou melodias, instrumentos, enfim, tudo isso pode ser considerado uma unidade. Aqui eu trouxe um exemplo musical, o início do novo estudo simples, número 2. Mesmo para quem não tem o conhecimento da leitura de partitura, pode acompanhar, porque a gente vai tentar imaginar essas notas musicais como símbolos, que é o que realmente são mesmo, símbolos de uma imagem musical. Então aqui eu percebo que eu tenho uma semelhança, uma figura preta que tem uma haste para cima e tem esses símbolos aqui de pausa. Isso se repete nessa outra parte. Então eu posso imaginar que isso é uma unidade, uma unidade que está num plano superior. Ao mesmo tempo, na linha inferior, a gente percebe que tem uma semelhança também nesses símbolos, certo? Então as hastes estão para baixo, aqui eu tenho figuras pretas e já não tenho esses símbolos de pausa. Então ao escutar, a gente ouve, percebe também que essa linha de baixo forma uma outra unidade ou um outro plano sonoro. Assim como acontece com esse miolinho aqui, que forma uma unidade intermediária. Eu vou tocar as 3 unidades para que a gente possa perceber essa diferença.
Essa capacidade que a gente tem de diferenciar as diferentes unidades, elas acontecem devido a um fator também, um dos princípios da Gestalt, que se chama segregação. Bom, a segregação é a capacidade que o nosso cérebro tem de diferenciar ou evidenciar unidades e elementos que geram contraste. Então, ela pode ocorrer de várias maneiras, através de pontos, linhas, diferentes planos, plano de fundo, como nesse caso aqui, a gente tem elementos pretos em cima de um fundo branco. Isso gera contraste, por isso a gente percebe. Sombras, brilhos, texturas, enfim, é a segregação que nos faz perceber as diferentes partes, as diferentes seções da música, que nos faz perceber as diferentes unidades, né? Aqui também outro exemplo, conseguimos enxergar um pequeno quadrado no meio de um quadrado maior, então uma subunidade dentro de outra unidade, que se destaca pela cor vermelha. Então, esse contraste gerado pela segregação. Aqui eu trago um exemplo, uma aplicação, né, na música. A gente tem um primeiro trecho, uma primeira seção, que possui um caráter vivo, animado, e que é formado por 3 subunidades, como vimos anteriormente, ou 3 planos sonoros diferentes. Em contraposição, a gente consegue distinguir uma outra seção nessa música por conta da mudança de caráter. Então, a gente tem uma seção que é muito mais doce, é mais melódica, menos rítmica, como a primeira seção, que é caracterizada por 2 unidades, por 2 planos sonoros. O primeiro, com figuras de notas longas, que formam uma melodia, e a segunda unidade, que funcionam como um acompanhamento. Agora a gente vai ouvir esses 2 trechos para perceber essa diferença, né? Essa segregação. Temos também o princípio da semelhança, né? Segundo essa lei, imagens similares tendem a se agruparem entre si. Então, na imagem abaixo, a maioria das pessoas enxerga colunas de quadrados e colunas de círculos. São raras as pessoas que vão compreender essa imagem como linhas que intercalam quadrado, círculo, quadrado, círculo. Então, a gente compreende isso por conta da semelhança desses elementos, né? Então, no mesmo trecho apresentado anteriormente, essa separação das unidades, né, também se dá devido à semelhança das figuras que compõem. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem semelhança nessas figuras pretas e com haste para cima, com símbolos de pausa, isso se repete. Embaixo também a gente tem semelhança, né, rítmica entre esse plano inferior, e aqui no centro, como uma unidade intermediária, a gente tem também o mesmo direcionamento, né? Ela tem um elemento aqui que desce, sobe de novo, iniciado por uma pausa, e aqui também um símbolo de pausa, um elemento que desce e sobe de novo. Já na lei da proximidade, os elementos que estão mais próximos, eles tendem a se agrupar, constituindo diferentes unidades. Então, esses elementos eles vão parecer mais próximos e unificados quanto menor for a distância entre eles. Nessa imagem abaixo, você enxerga 16 quadrados de forma isolada ou você enxerga 4 grupos de quadrados? Tudo isso visto anteriormente nos leva à lei da unificação, que é o princípio que se refere à nossa propensão a interpretar certos elementos como sendo de um mesmo grupo. Então, a unificação é auxiliada pela segregação, pela semelhança, pela proximidade, e é através dela que a gente consegue perceber essas diferentes unidades
formando parte de uma unidade maior. O fechamento é a lei da Gestalt que faz com que o nosso cérebro produza contornos que não existem, dando a sensação de completude. Ou seja, a nossa mente vê um objeto incompleto e preenche as informações para criar formas e imagens que nos sejam familiares. Então, esse é um princípio que está relacionado com a memória. Então, temos esses dois exemplos bem claros de como essa lei funciona. Para quem conseguiu aí enxergar o koala, está um pouco mais fácil. E a imagem à esquerda, vocês conseguem enxergar um dálmata nessa imagem? O koala aqui está um pouco mais fácil, né? O dálmata já está um pouco mais misturado com o plano. Então, somando todas as leis, né, os princípios anteriores, é o que explica essa formação, né, da nosso cérebro conseguir enxergar essa imagem dessa forma. Na música, esse princípio está relacionado com elementos estruturais que sugerem alguma extensão lógica, baseada em informações que já foram apresentadas anteriormente, como uma sensação de repouso, fechamento ou resolução. Como podemos observar nesse trecho em destaque, o compositor utiliza o mesmo padrão rítmico para finalizar a seção B e retomar a seção A, fazendo um jogo que intercala figuras com haste para baixo e haste para cima. Esse mesmo trecho pode ser utilizado para exemplificar o outro princípio da Gestalt, que é o de continuidade. A continuidade é a impressão de como as formas se sucedem de modo coerente, apresentando sequências e fluidez da forma, sem quebras ou interrupções. Nesse exemplo, as linhas são vistas como se seguissem por um caminho invisível. Além disso, esse é um princípio qualitativo, que vai definir se um objeto possui ou não uma boa continuidade. Assim como vimos no exemplo anterior, né, que o final de uma seção B se sucede de forma coesa, coerente e muito fluida para a retomada da seção A. O mesmo acontece no final da seção A para o início da seção B, em que o compositor utiliza uma disposição muito similar, né, semelhante para finalizar a seção A e dar sequência à seção B. E ela se segue por todo o acompanhamento dessa seção, dessa unidade. Então, a gente percebe, né, a boa continuidade entre os trechos, entre uma parte e outra, que acontece sem interrupções, acontece de forma fluida e coesa. Por fim, temos a lei da pregnância da forma, né, que é talvez a lei mais básica e mais importante da Gestalt, porque ela reúne todas as outras, né, e ela diz que uma construção, uma imagem, ela deve apresentar equilíbrio, harmonia, unificação e clareza em sua estrutura, de uma maneira que a gente possa compreendê-la mais rápido, né, e mais fácil, ainda que essa estrutura ela seja complexa. Então, assim como a continuidade, esse é um princípio que qualifica o objeto como bom ou ruim. Então, quanto mais fácil e rápida for a nossa compreensão dessa imagem, desse som, no sentido da harmonia, da ordem, né, do equilíbrio, maior será o grau de pregnância. E agora eu te convido a retomar aquela imagem que vimos no início, que traz a palavra da Gestalt para demonstrar esses 8 princípios. Então, você pode pausar o vídeo nesse momento e observar com mais calma e tentar aplicar e entender e assimilar cada um desses princípios, né, utilizando a palavra Gestalt. Na sequência, eu te convido também a tentar perceber e identificar esses mesmos princípios na execução completa do novo estudo simples número 2, do Léo Brauer, e que você tente ouvir com atenção, né, buscando reconhecer elementos semelhantes, buscando identificar padrões, repetições e também partes diferentes e que se contrastam. Então,
Agora, o novo estudo simples é um estudo bastante curtinho e espero que você esteja aí até o final. Bom, é isso, pessoal. No mais, você pode tentar aplicar as leis, os princípios da teoria da Gestalt no seu dia a dia, quando você for tomar banho, olhar o rótulo do shampoo, enfim, uma placa, alguma propaganda na televisão, e quando você estiver escutando alguma música também, seja na TV, na novela, no rádio, e vá absorvendo esses princípios, que podem ser bastante úteis e nos auxiliam na maneira que a gente enxerga o mundo. Lembrando que isso é uma ferramenta, é uma forma de identificação muito particular e muito individual. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas referências e alguns links para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o assunto.